Olá pessoas, eu sou o Guilherme e hoje a gente vai resolver um problema envolvendo hash table, um problema fácil de hash table. Então eu estou aqui no meu LeetCode, eu vou aqui clicar em hash table, aqui em cima, tem 412 problemas e a gente vai resolver um problema fácil. Eu vou usar C++, mas você pode usar a linguagem da sua preferência. Eu cliquei aqui em dificuldade e filtrei por fácil, então os mais fáceis estão em cima. Então vou resolver esse 1512, number of good pairs, número de bons pares. E eu vou deixar o link na descrição. Não esqueça de tentar resolver antes de me ver resolvendo, porque isso é bom para você treinar a sua habilidade de resolver problemas. Então, clica lá no link do problema na descrição, ou então dá uma pausa no vídeo aqui, que eu estou mostrando o enunciado do problema, e tenta resolver. Vou supor que você já pausou o vídeo e tentou resolver. Então vamos lá. Deixa-me ler o que aqui o problema diz. A gente tem um array de números e a gente quer retornar um número de bons pares. Mas o que é um bom par? Um bom par, um par é chamado de bom se eles são iguais e o j é menor do que, o índice do segundo é menor do que o primeiro. Ou seja, um par é bom se os dois elementos forem iguais e os índices deles forem diferentes. Se os índices são diferentes, com certeza um índice é maior do que o outro. Então a gente não tem que se preocupar muito com o fato de ser j maior do que i e não i maior do que j. Então ok. Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 1, 1, 3. Vamos ver os exemplos aqui. Aqui diz que tem 4 pares bons. Imagine que seja 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. Que no caso aqui ele está falando os índices, mas os elementos são 1 e 2. 1 e 2 é um 1. Na realidade eu estou confundindo tudo. É porque um par bom é um par que os valores são iguais, mas o índice é diferente. Então tem 1 e 1. Tem esse 1 com esse 1. Tem esse 1 com esse 1. Tem esse 1 com esse 1. E tem esse 3 com esse 3. Esses os índices aqui que ele está falando. São valores iguais, mas os índices são diferentes. Aqui também tem várias possibilidades, por exemplo, esse 1 com esse 1. Esse 1 com qualquer um desses 3. Esse 1 com qualquer um desses 2. E esse 1 com esse 1 aqui. Então, cada par no array é considerado bom. Aqui não tem nenhum par bom porque todos os números são diferentes. Então, ok, esse é um problema fácil. E a gente vai utilizar hash table para resolver ele. Mas a gente tem que entender como que a gente vai usar hash table aqui. Só um momento para eu pensar na solução. Ok, eu consegui pensar em uma solução aqui envolvendo hash. Que é o seguinte. Já que a questão envolve hash, a gente vai ter que armazenar o index das coisas de alguma forma. Então é o seguinte, o que eu penso é... A resposta é meio que a contagem de alguma coisa. Então o que eu pensei que a gente pode fazer aqui é pegar cada elemento que a gente vê, a gente salva no nosso mapa, no nosso hash, e a gente soma a quantidade de vezes que ele apareceu. E sempre que a gente for somar na quantidade de vezes que ele apareceu e já existia um valor lá, e esse valor for maior do que 0, a gente soma isso na quantidade de bons pares. É difícil de explicar assim, mas vamos ver por exemplo. Nesse aqui, que tem 1, 2, 3, 1, 1, 3. A gente viu 1, a gente vai salvar lá no nosso mapa que a gente viu o 1 uma vez. Como era igual a 0, a gente não vai somar aqui no count. Porque o que a gente vai meio que fazer é, sempre que a gente vê 1, ele já havia aparecido antes, então ele vai formar um par com todos os outros elementos que foram vistos antes. Por exemplo, esse 1, ele vai fazer um par com esse 1 aqui. E esse 1 aqui, que a gente está selecionando aqui, ele vai fazer par com esse 1 e com esse 1. Ou seja, ele vai fazer um par com a quantidade de elementos que existia no array anteriormente. Nesse caso aqui talvez fique um pouco mais claro, por exemplo. Esse 1 aqui não vai fazer par com ninguém porque
não, esse 1 nunca foi visto antes no mapa, então o count aqui vai continuar sendo 0. Mas aí a gente soma 1 aqui na quantidade de 1s que a gente viu. Quando a gente chegar nesse 1 aqui, a quantidade de 1s é maior do que 0. Então ele consegue fazer um par com todos os 1s que já foram vistos antes, que a gente armazenou aqui como 1. Então a gente pode somar essa quantidade aqui no count, que a gente já consegue fazer um par, que é esse 1 com esse 1 aqui. E agora a gente incrementa a quantidade de 1s que a gente viu. Quando a gente chega nesse 1 aqui, qual a quantidade de pares que a gente consegue fazer novos pares? É esse 1 com todos os 1s que já foram vistos anteriormente, que vai ser mais 2 pares. Ou seja, a gente pega a quantidade de 1s que foram vistos e a gente soma no count. E se a gente somar 1 mais 2 vai dar 3, e agora a gente tem 3 1s. A gente chega nesse outro 1 aqui, o quanto ele vai contribuir na quantidade de pares? Vai ser a quantidade de 1s que já foram vistos antes, porque ele vai parear com esse, com esse e com esse. Então ele vai contribuir uma quantidade igual à quantidade de 1s que já foram vistos antes, que é 3. Então a gente soma 3 mais 3 vai dar 6. E a quantidade de 1s agora é 4. Não sei se ficou muito claro, eu peço perdão se não tiver ficado, mas vamos ver nesse exemplo aqui também. Tem 1, 2, 3, 1, 1, 3. Quando a gente vê o primeiro 1, a quantidade aqui é 0. A gente pode sempre somar na quantidade count a quantidade de vezes que a gente viu o elemento. Por exemplo, a quantidade de 1s que foram vistos antes é 0. Vamos somar 0 no count. Sempre que a gente soma 0 não altera em nada aqui. Mas agora a gente incrementa 1 aqui, porque a gente viu 1 uma vez. O 2, a gente viu ele 0 vezes. A gente soma 0 no count e a gente soma 1 aqui. O 3, a gente soma a quantidade de vezes que ele apareceu no count e a gente soma 1 aqui. Depois, o 1, a gente viu 1 agora. Olha só, a gente pega a quantidade de vezes que ele apareceu, soma essa quantidade no count e a gente soma 1 aqui. Por essa lógica que eu acabei de falar. Sempre que a gente vê um elemento que já foi visto antes, ele contribui para a quantidade de pares igual à quantidade de vezes que aquele elemento foi visto. Então é basicamente isso a implementação. Talvez a explicação tenha ficado um pouco longa, mas é porque a solução talvez seja um pouco mais complicada. Eu não sei se tem uma solução mais fácil, mas é isso que eu penso. A gente vai iterar sobre o array, a gente vai armazenar os elementos em um mapa, a quantidade de vezes que eles foram vistos, e aí a gente sempre vai estar somando a quantidade de vezes que esse elemento foi visto no nosso count. Quando eu programar aqui, talvez fique um pouco mais claro. Então vamos lá. A gente tem um inteiro que é o count, que é o goodPairs. Posso até chamar aqui de goodPairs. Chamar de GPs. E começa igual a 0. Agora a gente vai iterar sobre esse vetor. E menor que nums size. E mais. Ok. O que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa criar um mapa. Vou criar um map aqui de int para int. Eu vou chamar aqui de count. Ok. Tanto faz aqui se o mapa é ordenado ou não, eu acho. A gente pode usar um unordered map. Eu vou usar um unordered map porque ele é mais eficiente que o map, assim, para algumas aplicações. Depois eu explico melhor sobre a diferença entre map e unordered. Ok, eu vou criar um map, basicamente uma hash. No caso do não ordenado, ele é um hash. No caso do ordenado, ele é uma árvore binária. A gente não precisa que esteja ordenado, então por isso que eu vou usar o unordered map. Ok. A gente vai percorrer o nosso array. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar a quantidade de vezes que ele apareceu no nosso número de pares. E a gente vai somar 1 na quantidade de vezes que ele apareceu. Então, basicamente, a gente pega o nosso GPS, que é a quantidade de goodPairs. A gente vai dar um mais igual o count de nums na posição i.
que se não tiver sido definido, vai ser igual a zero. No caso do C++, talvez em outra linguagem, você vai ter que inicializar o mapa ou fazer um if para saber se o elemento existe ou não. Mas no caso do C++ aqui, vai ser igual a zero se o elemento não existir. O numzinho aqui ele sempre vai existir, porque ele é o nosso array de entrada. Então, se o elemento não existir no mapa, ele vai retornar zero aqui no nosso count. Então, ele simplesmente vai somar zero no número de pares. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o count do numZ e vai dar mais igual a 1. Ou seja, é basicamente a explicação que eu falei. Eu vou tentar não me repetir muito, mas eu espero que tenha ficado claro. Vou dar return GPS aqui, número de grupos, número de good pairs. E eu acho que isso vai ser suficiente. Talvez exista uma forma aqui, eu tô vendo aqui as restrições. O valor de nums, ele vai até 100. Então, talvez você poderia fazer um array de 100 posições e inicializar ele com 0. E não precisaria do mapa, por exemplo. É uma solução que talvez fosse mais eficiente. Mas eu vou executar aqui o meu código, ver se ele dá certo. Aparentemente dá certo. Deixa eu dar submit. Foi aceito. Talvez ele use mais memória do que a média. Ele é mais lento que a média. Então, o que é que daria para melhorar aqui? Aqui eu utilizei um mapa. Mas pela restrição aqui, os números da entrada eles variam de 1 a 100. Então talvez você não precise... Deixa eu testar aqui com o map para ver qual que é a diferença do map para o unordered map. Ele é um pouco mais rápido, usa um pouco menos de memória, mas a diferença não é tão significativa. Mas ok. Nesse problema aqui dá para não usar map, dá para usar simplesmente um array normal. Por exemplo, um vector de int. Vou chamar de count também, que ele vai ter exatamente 100 posições. Vou colocar 101, porque a posição 100 é necessária. E como vai de 0 até a quantidade de elementos, a gente precisa de 101 posições. A posição 0 não vai ser utilizada, mas a gente precisa da posição 100. Ok. Então, em vez de usar map aqui, inclusive eu vou colocar 0. Vai inicializar ele com 0, vai ter 101 posições, e vai inicializar tudo com 0. Eu imagino que isso vai ser mais rápido. Eu deveria ter executado antes, talvez dê um erro de compilação. Olha só, utilizando o vector, ele foi mais rápido que 100% das submissões em C++, 0 milissegundos. Memória, ele foi melhor que 60%, para mim está suficiente, muito bom. Então, utilizando... É possível fazer o map, ele é um problema clássico de map, que a gente precisa armazenar os index aí, quantidade de cada um. Mas como nas restrições ele só vai até 100, não tem muito problema a gente utilizar um vector já pré-definido com 100 posições. A gente simplesmente utilizar essas 100 posições. Eu não sei se ficou muito claro, mas por exemplo, vamos imaginar que o array, em vez de 100 posições, ele tem 5 posições. Então ele vai ter a posição 0, a posição 1, a posição 2, a posição 3, a posição 4. É como se a gente tivesse essas posições e elas começam todas zeradas. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí, à medida que a gente vai... ele funcionaria da mesma forma que o mapa, só que as posições já estariam pré-definidas. Então, não teria o custo de criar a nova chave lá no mapa, de consultar a chave. Seria tudo mais simples, porque a gente simplesmente está usando um vector. Talvez até com array puro, seria ainda mais rápido, mas eu não tenho certeza. Com vector é mais simples de implementar, é mais simples de inicializar. Então eu estou satisfeito com a minha solução, que deu 0 milissegundos. Então esse foi o nosso problema de hoje envolvendo hash. Ok, eu quase esqueci que a gente tem que analisar a complexidade desse código aqui. Qual que seria a complexidade de tempo e de espaço?
Bom, a de tempo parece bastante claro aqui que é linear. Ele itera sobre as posições do array. Então a complexidade de tempo seria O de n. A gente não faz nada. Isso aqui é tudo constante. No meu caso, usando o vector, isso tudo aqui é constante. Se a gente utilizasse o mapa não ordenado também seria constante. Se a gente utilizasse um mapa ordenado, seria logaritmo pesquisar um index no nosso array. Mas, como ele é limitado até 100, então é meio que constante, porque o logaritmo sempre vai ser log de 100, o máximo possível. E log de 100 é constante. Então, independentemente de usar vector, mapa não ordenado, isso aqui seria linear. Tudo aqui seria linear. Agora, complexidade de espaço. Complexidade de espaço também é linear? A resposta é não. A quantidade de espaço é constante. Por quê? Porque os valores variam de 1 a 100. Então, se a gente utilizar o mapa, no máximo vai ter 100 chaves lá dentro. Como a gente está usando o vector, sempre vai ser 101 posições. Então, o espaço é constante, ele não depende da quantidade de elementos na entrada. Então, nossa solução tem tempo linear e espaço constante. Dá para fazer melhor do que isso? Eu duvido muito, porque espaço constante é difícil você fazer algo melhor do que constante. Talvez reduzir, assim, mas não assintoticamente. E tempo também não dá para fazer melhor do que linear, porque você precisa necessariamente olhar todas as posições do array. Mesmo que você tentasse ser mais esperto, sei lá, ordenar as chaves, fazer algo do tipo, ainda seria ou linear ou pior do que linear. Então acho que não dá para fazer melhor do que isso. Agora sim, eu me despeço. Eu espero que você tenha gostado do problema. Talvez tenha ficado um pouco longo para um problema fácil, deve dar uns 20 minutos aí de vídeo, mas é porque hash, problemas envolvendo mapas e tudo mais, são um pouco mais complexos que arrays e strings, mas nos próximos vídeos talvez fique um pouco mais... Porque eu me enrolei um pouco na explicação desse vídeo aqui, mas nos próximos deve ficar um pouco mais curto. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Falou!